Deixamos aqui para o final desta noite o projeto-lei 75/2010, de autoria do novo vereador Dr. Israel Domingues, que institui o Dia das Igrejas Assembleia de Deus no município de Pindamonhangaba. Peço ao nosso secretário que faça a leitura dos pareceres antes de colocar em discussão. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, o parecer do jurídico desta casa emite como pode ser aprovado. Assinado assessor jurídico José Antônio Alves de Brito. E da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emite o parecer número 105/2010 como favorável. Assina a Comissão de Legislação, presidente, vereador Jair Antônio Roma, vereador José Alexandre Faria e vereador Ricardo Piorino, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, o projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, Dr. Israel Domingues. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar a toda a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz dele próprio, Nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de destacar aqui, senhor presidente, a presença de algumas pessoas ilustres. Major Vilmar da Silva Ferreira, do Centro de Instrução de Aviação do Exército, está presente na casa hoje. Muito obrigado, Major, muito obrigado. Viu? Pastor presidente da Assembleia de Deus em Campos do Jordão é o pastor Ailton Duque do Nascimento. Tá. Muito obrigado pela presença, pastor Ailton. O pastor presidente das Assembleias de Deus, pastor Euclides Vaz Júnior, que todos já conhecem, né? Pastor Euclides. Pastor Jair Alves está presente, que faz parte da diretoria, né? Muito obrigado, pastor Jair. Pastor Walter Braga. Muito obrigado, pastor Walter. Pastor Samuel Conceição. Pastor, muito obrigado. Pastor Ivanildo Anacleto. Muito obrigado, pastor Ivanildo. E pastor Jair Lopes. Está presente. Muito obrigado, pastor. Não sei se eu deixei de falar algum presente, foi o que eu fui anunciado. Pastor Tadeu está ali, que eu estou vendo, né? Olha lá. Muito obrigado, pastor. Muito bem. O projeto que institui o Dia das Igrejas Assembleias de Deus no município de Pindamonhangaba, ele tem como objetivo, no seu escopo, trazer para Pindamonhangaba a força e a realidade que os evangélicos têm e a missão que eles têm, não só no quesito espiritual, mas no quesito social, no quesito moral. Foi falado agora há pouco, o nobre vereador Alexandre Faria, sobre a questão da drogadição, do álcool e drogas, a formação de conselhos. Foi falado agora pela nobre vereadora Dona Geni sobre uma junta que será feita nessa casa, próxima quarta-feira, para se discutir sobre família. Nós estamos aqui perante a família de Deus. Nós sabemos que a célula da sociedade é a família. Daí a gente preservar e enaltecer as ações que o povo de Deus tem efetuado no município. Tem uma ação fundamental e uma ação direta, falando diretamente sobre a questão da moralidade, da questão da drogadição, do alcoolismo. Esses dias foi sábado, conversando com um anestesista que trabalha na questão de drogadição, ele falou assim:
Olha, é muito importante conversar com o seu paciente. Eu operei um indivíduo que ele estava na síndrome, né, da falta do álcool, né? A falta do álcool que gera uma síndrome para isso, de abstinência. E ele falou, é muito importante dar um suporte para o indivíduo que é dependente químico de álcool e drogas. E ele fez uma citação e falou assim, você sabe de uma coisa? A Igreja Assembleia de Deus, ela vai visitar o indivíduo e muitas vezes, eu fiquei abismado, ele falou assim, muitas vezes o indivíduo traz o indivíduo até da cadeia, às vezes para frequentar até a sua própria casa. São palavras de um colega anestesista que trabalha nessa área psiquiátrica também. É muito importante essa ação da sociedade, a crença no nosso Senhor Jesus Cristo e a transformação que a pessoa tem após conhecer e ter uma vida com Jesus Cristo. Vou ler rapidamente um pouco da história da Assembleia de Deus. Quando Daniel Berg, e me corrija aí se eu estiver falando alguma besteira, quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, ninguém, já completou vai completar um centenário, né? Ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil, por meio da pregação de Jesus Cristo, com o único e suficiente Salvador da humanidade e a atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. As igrejas existentes na época, Batista de Belém do Pará, Presbiteriana, Anglicana, Metodista, ficaram bastante incomodadas com a nova doutrina que os missionários haviam trazido, principalmente por causa de alguns irmãos que se mostravam abertos ao ensino pentecostal. A irmã Celina de Albuquerque, na madrugada do dia 18 de junho de 1911, foi a primeira crente a receber o batismo do Espírito Santo, o que não demorou a ocorrer também com outros irmãos que receberam o batismo pelo Espírito Santo. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. A Assembleia de Deus é uma comunidade protestante, segundo os princípios da reforma protestante pregada por Martinho Lutero, no século XVI, contra a Igreja Católica. Cremos que qualquer pessoa pode se dirigir diretamente a Deus baseado na morte de Jesus Cristo na cruz. Este é o relacionamento pessoal e significativo com Jesus. Embora sejamos menos formais em nossa adoração a Deus do que muitas denominações protestantes, a Assembleia de Deus se identifica com eles na fundamentação bíblico-doutrinária, com exceção da doutrina pentecostal. Hebreus 4, 14 e 16, 6 e 20 e Efésios 2, 18. A Assembleia de Deus é uma igreja evangélica pentecostal que prima pela ortodoxia doutrinária, tendo a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Acha-se comprometida com a evangelização do Brasil e do mundo, conformando-se plenamente com a reivindicação da grande comissão. A doutrina que distingue as Assembleias de Deus de outras igrejas diz respeito ao batismo pelo Espírito Santo. As Assembleias de Deus creem que o batismo no Espírito Santo concede aos crentes vários benefícios, como estão registrados no Novo Testamento. Estes incluem poder para testemunhar e servir aos outros, uma dedicação à obra de Deus, um amor mais intenso por Cristo, sua palavra e pelos perdidos, e o recebimento dos dons espirituais registrados em Atos 1, 4 e 8, 15 e 17. O seu credo de fé realça a salvação pela fé no sacrifício vicário de Cristo, a atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais, e a bendita esperança na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Consciente de sua missão, a Assembleia de Deus não prevalece do fato de ter, segundo dados do IBGE do censo de 2000, mais de 8 milhões de membros. Apesar de sua força e penetração social, optou por agir profética e sacerdotalmente, se por um lado protesta contra as iniquidades sociais, por outro lado
pode descuidar de suas responsabilidades intercessórias. Em Pindamonhangaba, com o início de suas atividades em Pindamonhangaba, aos 18 de março de 42, e filiada ao Ministério de Belém e a CGADB, a Igreja Assembleia de Deus, ao longo desses 68 anos, vem prestando inegáveis serviços benéficos a toda a comunidade, tanto no plano espiritual como no beneficente, com várias ações sociais. Nos dias atuais, quando assistimos uma crescente marginalização dos jovens com o uso de drogas e todas as demais mazelas daí decorrentes, tal como roubos, furtos e mesmo a proliferação dos pequenos traficantes, aqueles chamados de avião, que assim agem para manterem o vício, a religião exerce eficiente antídoto. Nesse diapasão, fica evidente que o jovem evangelizado na fé cristã, pregada incansavelmente pela Igreja Assembleia de Deus, é muito menos propenso ou menos imune a essas mazelas. Inicialmente liderada pelo pastor João Pereira do Nascimento, a igreja aqui instalou-se em pequeno imóvel na atual Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em 1942. Naquele mesmo ano, a irmã Gertrudes de Godoy doou a sua casa, localizada na rua Cônego Tobias, 168, um bairro Alto Tabaú, a fim de que servisse de sede da igreja, local onde mais tarde foi erigido e ainda até hoje está instalado o templo. Como dito antes, ao longo de 68 anos de existência, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Pindamonhangaba, expandiu suas atividades, alcançando também os municípios de Tremembé e Santo Antônio do Piau, atendendo a população dos 3 municípios em 42 endereços, onde funcionam a sede e suas congregações filiais, alcança número superior a 5.000 fiéis, com presença marcante também no meio rural. Desde 2 de fevereiro de 2004, a igreja vem sendo presidida pelo pastor Euclides Vaz Júnior, cujos serviços pastorais podem ser acompanhados pela internet através do site http://www.adepinda.org.br. Assim sendo, por tratar-se de instituição seríssima que prega a prática, o bem do serviço, da rígida evangelização, tendo a honra de apresentar o presente projeto e desde já pedir o apoio a todos os colegas e vereadores com o voto a favor para que ele seja aprovado. Só lembrando que a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que administra todos os pastores ligados a essa igreja no Brasil, é presidida atualmente pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, cujo mandato é um dos mais extensos em toda a história das Assembleias de Deus. Para tanto, eu peço aos amados colegas que sejam favoráveis a esse projeto tão importante, porque isso vem enaltecer todo um trabalho de 68 anos, uma história de 68 anos de uma instituição em Pindamonhangaba. Eu não sei se é bom a gente passar para a votação, depois a gente pode pedir. Primeira votação. O projeto continua em discussão. Vamos colocar em votação. Votação nominal, né, vereador? Sim. Você, vereador? Primeiro vereador a declinar seu voto é o vereador Antônio Alves da Silva. Favorável. Vereadora Dona Geni? Obrigado. Favorável. Vereador Torzael? Favorável. Favorável. Vereador Dr. Jair Roma? Favorável. Vereador Jânio Ardito? Favorável. Vereador Alexandre Faria? Favorável. Vereador Cal? Favorável. Vereador Dr. Marcos Aurélio? Favorável. Vereador Ricardo Piorino? Favorável. Vereador Abdala Salomão? Favorável. Senhor presidente, por unanimidade, favorável.